Bom, pessoal, acabou a folga, né? Foi rapidinho, 3 dias, a folga do Corinthians, depois daquele empate contra o Inter. O link na descrição, aqui da Mais Green. Vem pra eu. Bom, pessoal, acabou a folga, né? Foi rapidinho, 3 dias, a folga do Corinthians, depois daquele empate contra o Inter, para projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos previsto, por enquanto, para o dia 17, próxima quinta-feira. Tem um julgamento na sexta-feira no STJD, que, entre outras pautas, vai julgar o recurso, né? Ou pelo menos a entrada no STJD de Corinthians e Vasco pela alteração desses jogos da Copa do Brasil, né? Os jogos de volta da semifinal, Corinthians e Flamengo no domingo, Vasco e Atlético no sábado. Se o STJD não alterar nada, o jogo com o Furacão será na quinta-feira que vem. Se daqui a pouco eles mantiverem o que seria o certo, né? A data base da Copa do Brasil, definida lá em 5 de janeiro, pois bem, e sabemos que a CBF não cumpriu o regulamento, né? Porque não foi o mandante que pediu, não foi a detentora de direitos, não foi a federação do estado mandante que pediu, foi Flamengo e Atlético Mineiro, né? Clubes visitantes, no caso, que solicitaram por conta da data FIFA, que também é um item do regulamento que não prevê a troca, ou seja, tem base legal. Mas enfim, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Então, em princípio, o jogo contra o Furacão quinta-feira que vem e o jogo contra o Flamengo no domingo. Para esse jogo, o Corinthians pode ter alguns retornos. Eu falei até recentemente aqui que o Alex Santana provavelmente estaria à disposição para o jogo contra... Não, na verdade eu falei que o Thales Magno provavelmente estaria à disposição no jogo contra o Flamengo, mas que o Alex Santana estava sendo trabalhado para os jogos contra o Racing, pela Sul-Americana, né, nos dias 24 e 31 de outubro. Mas o que a gente está vendo é um movimento inverso aí, né, de aceleração do retorno do Alex Santana, que já iniciou o processo de transição da fisioterapia para o campo, já está trabalhando pelo menos parcialmente com o elenco, ele tem aí alguns dias, né, até o jogo contra o Furacão, então pode ser que ele fique à disposição pelo menos já para esse jogo, e aí contra o Flamengo ele possa ser utilizado a pleno talvez. O Thales Magno, ele fez mais parte da fisioterapia do que trabalho com o grupo. Então ele está um pouquinho mais distante de voltar. Talvez o Thales seja um cara para o jogo da volta contra o Flamengo e o Alex Santana já possa figurar nesse jogo contra o Furacão. Mas é uma questão de que apenas, digamos, de detalhe, assim, de definir qual que volta antes de quem. O Alex teve uma lesão um pouco mais grave, né, uma lesão muscular de grau 3, o tirou aí do time por 2 meses, e o Thales Magno uma lesão de grau 2, que tem aquelas 6 a 8 semanas, né? E aí depende do organismo de cada jogador. O fato segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, até vou ler aqui para vocês, o volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou com algumas restrições da atividade com o grupo. O Thales Magno, ainda em recuperação da lesão, no músculo posterior da coxa esquerda, também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratamento com fisioterapia. Então ele está num estágio um pouquinho anterior. E aí, enfim, eles seguem a nota aqui falando sobre o treinamento, né? O Mateuzinho, inclusive, deu entrevista para a Corinthians TV. O fato é que o Corinthians se reapresentou e com 2 ótimas novidades. Falta pouco para a gente poder ver o Alex Santana e o Thales Magno à disposição. E aí tem muita gente me perguntando o seguinte: tá, mas peraí, como é que vai ficar esse meio-campo do Corinthians com Alex Santana, José Martínez, Rodrigo Garro, Igor Coronado, André Carrilho? É muita gente para poucas vagas. O Yuri está, digamos assim, reassumindo a sua titularidade, né, ou pelo menos a confiança por parte do elenco e da torcida. O Memphis, a gente sabe que é titular, né, depende da questão física, mas ele joga muita bola e vem com alto investimento, então ele precisa jogar. Quem que vai jogar nesse time? Como é que monta esse time aí, Chico? Pois bem, então separei aqui a minha mesinha tática para vocês, para tentar, sei lá, vamos pensar juntos, né? Daqui a pouco a gente ajuda o Ramon a montar esse time, porque assim, gente, eu sempre falo para vocês, não se preocupem com isso. Claro, o treinador também ele tem que saber o que fazer com tantas peças, mas eu não vejo como um problema. São 5 trocas, sempre falo sobre isso. Você consegue mudar jogo no segundo tempo, você consegue, numa mínima lesão de um jogador, porque o futebol é sujeito a isso, você tem uma reposição, suspensão, convocação, você trabalha com muitas variáveis. Então você precisa ter um elenco forte.
E aí eu não me importo em ter vários jogadores para a mesma posição. Eu acho que isso não é um problema. Mas realmente você precisa ter inteligência e ser estratégico para pensar em determinados jogos que jogadores você vai usar. E isso é importante acontecer. Vamos lá. O time ideal, digamos assim, do Corinthians, para mim, tem o Hugo no gol, uma dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, mas aí você pode alternar, pode ser o Kaká também. Acho que esse é um setor ainda que inspira cuidados, digamos assim, para o ano que vem. No seguinte sentido, eu acho que o André é um cara que está afirmado, né? Mas pro lado dele, eu acho que ainda falta um parceiro mais confiável. O Gustavo Henrique viveu bons momentos na temporada, depois oscilou. O Kaká da mesma maneira. O Félix Torres não inspira nenhuma confiança. Então eu acho que daqui a pouco o Corinthians pode pensar nesse parceiro aqui do André Ramalho. Mas por enquanto o que temos é Gustavo Henrique e André Ramalho. Mateuzinho, que tem entregado muito mais do que o Fagner, e Matheus Bidu. São os dois laterais, que inclusive tem uma característica bem de ala, né? Então eles conseguem subir bastante aqui, fazer um jogo apoiado pelos lados do campo. E aí, o meio de campo talvez seja a grande dúvida, porque tem muitos jogadores. Você tem Bidon, você tem Ranieri, você tem Charles, você tem o Alex, você tem o José Martinez, você tem muitos jogadores para essa mesma função. 3 zagueiros, 2 meias e 2 volantes, vai depender do jogo. Contra o Flamengo, a gente chegou a um acordo, a uma conclusão, né? A um consenso de que o Ramon se equivocou na ideia de colocar aí Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos, no meio-campo que visivelmente fica mais com a bola. E aí você teria o Garro e o Coronado correndo atrás dela. Não faz nenhum sentido. Até porque o Corinthians dominou o Fortaleza em 2 jogos na Sul-Americana usando exatamente um sistema de 3 zagueiros. Ora ele jogou com o Coronado, outra com o Garro, mas sempre com Martinez, Charles e Bidon. Normalmente foram esses 3 utilizados. E fez muito mais sentido e o time teve uma segurança muito melhor. Vamos lá. Inicialmente, tá? Melhor time ideal, independentemente do adversário. Martinez e Alex Santana. Tô alinhando os dois aqui. O Alex especialmente aqui, porque ele consegue fazer um vai e vem muito bem. O Martinez também se solta, tá? Mas aí eles conseguem alternar. Martinez e Alex Santana. Você tem capacidade de marcação, ocupação de espaços e jogadores que constroem ou ajudam na construção do jogo, especialmente o Alex Santana, tá? O Martinez um pouco menos, mas o Alex Santana consegue participar nessa construção do jogo. Rodrigo Garro, mais solto aqui para receber essa bola, vir buscar a bola nos volantes, cair pelos lados do campo, pifar os atacantes. E essa figurinha aqui, André Carrilho. Meu time ideal, tá? O Carrilho tá jogando muita bola, ele cai por dentro, ele cai para a beirada, ele ocupa o ataque. Então ele ele participa de triangulações aqui com a subida do Mateuzinho. Então assim, ele pode ser um cara muito importante no auxílio ao Garro e no auxílio aos volantes. Ele consegue ter essa versatilidade, André Carrilho. Para mim, dentro de um time ideal. Agora, dependendo do jogo, você vai jogar em casa, teu jogo tá decidido, sei lá, você tá metendo 2-0 no Vitória, vamos colocar assim. Você pode propor mais o jogo, você tá ficando mais com a bola. Esse cara aqui pode ser o Coronado. E aí você tem Martinez, Alex Santana, Coronado e Garro com Yuri e Memphis. Não falei do ataque, né? Mas aqui tá meio claro, né? Que seria o Yuri, ou o Memphis e o Yuri aqui. Bem assim, né? Porque nenhum tanto centralizado, nem tanto o outro, né? 2 jogadores que têm mobilidade, o Memphis sai da área bastante, o Yuri tá jogando bem mais pelos lados, ou flutuando, atacando o espaço, ponto futuro, aquela coisa toda. Então, funcionando dessa maneira com 2 atacantes. Esse cara aqui na ausência do Memphis pode ser o Romero. E também, dentro desse modelo aqui, você pode ter uma variação que é esse cara aqui, ó, sendo o Thales Magno. Aí você tem 2 volantes, dependendo do jogo, das circunstâncias da partida e do adversário. Martinez, Alex Santana, Rodrigo Garro, Thales Magno, Memphis e Yuri Alberto. Que tal? É uma maneira. Mas você também pode ter aquele modelo que funcionou tão bem contra o Fortaleza e que eu acho que funcionaria melhor contra um Flamengo, por exemplo. Puxa esse aqui, aí, na verdade aqui, ó. Seria um losango, que é um meio campo com 3 volantes e um meia.
Martínez, Breno Bidon, Alex Santana e Rodrigo Garro. Ou Igor Coronado. Esse sistema aqui eu acho interessante. Para um segundo tempo você tem o Charles, um Ranieri, um André Carrilho, um Coronado, um Romero, um Thales Magno. Olha quantas peças para um segundo tempo para mudar jogo. Mas numa escalação dita ideal, os 3 volantes, Garro, Yuri e Memphis. Só jogam 11. Então, dependendo do adversário e dependendo do momento, dependendo do contexto, você consegue escalar esse time. Ou 2 meias e 2 volantes, ou esse cara sendo Carrilho, ou um 4-2-1-3, ou um 4-3-3, né? Para ser um pouco mais prático, né? Com 2 volantes e um meia, 3 atacantes lá na frente. O Thales até recompõe bastante, mas o Memphis e o Yuri seriam jogadores mais de frente. Possibilidades desse Corinthians do Ramon numa preparação que começa agora para esse jogo fundamental contra o Atlético Paranaense. O Atlético está mobilizado para sair de onde está. Paulo Autuori voltou para o clube como diretor mais uma vez, né? O Lúcio Gonçalves chegou, cara muito querido pelo elenco, pelo clube, que era auxiliar técnico do Eduardo Cudê no Inter até pouco tempo atrás, que conhece muito bem o Atlético Paranaense, foi lá onde ele parou de jogar futebol. Hoje ele é um treinador e tem essa missão de recuperar o Atlético, que está realmente muito mal das pernas, está jogando um futebol muito ruim, perdeu completamente a confiança, mas tem 2 jogos a menos que o Corinthians, por exemplo. Então, assim, é um clube que ainda tem chances de sobreviver. E o Corinthians vai recebê-los na Neoquímica Arena na quinta-feira que vem e precisa ganhar. Precisa, especialmente depois do empate contra o Inter. Não tem negócio, gente. Não tem outro esquema. Ah, mas vai desgastar pro jogo contra o Flamengo. Foda-se. Ah, mas vai cansar os caras. Foda-se. Ah, mas... Esquece o jogo contra o Flamengo. A prioridade tem que ser uma vitória diante do Furacão. Depois disso, pensa no Flamengo. Aí vê quem entende melhor. Vocês estão vendo que tem elenco, tem opções. Então agora o Corinthians vai ter que dar all-in, pisar no acelerador, no Brasileiro e nas Copas e administrando. É o que vai ter que fazer para sobreviver. O que você acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Gostou do time? Quero lê-los nos comentários aqui. Tá. Olha só, vamos aos assuntos, né, importantes do Corinthians. Começar com a questão do Palácios. A informação que eu tenho em relação ao Palácios é que a previsão é que ele realmente volte em novembro, na segunda quinzena de novembro. Mas há uma dúvida na comissão técnica se vale a pena correr o risco, né, de colocar o Diego Palácios em campo, já que é um atleta, né, que sofreu lesão, cirurgia, correção de cirurgia, e existe uma dúvida na comissão técnica, até um temor, né, em apressar a situação. Claro que já estamos falando de um jogador que disputou 45 minutos apenas no ano de 2024 e talvez já está sendo, né, avaliado aí, né, pela comissão técnica do Corinthians, que o Palácios retorne somente na temporada 2025. Não está definido, como eu disse, existe a dúvida, mas já está sendo cogitada essa hipótese do Palácios voltar somente na temporada 2025 por conta, né, principalmente da temporada estar terminando. Ele voltaria no fim de novembro, a temporada já termina no início de dezembro, e a discussão que já está rolando em relação ao jogador, que está em fase final de recuperação, é se vale a pena correr o risco, se não seria melhor já deixar, né, ele usar a pré-temporada, férias e pré-temporada também, para voltar melhor, né, tinindo, né, na próxima temporada. Quero que você comente aqui embaixo a situação do nosso querido Diego Palácios. Comente aqui e não esquece de deixar o seu like, hein? Falando muito mais ainda de Corinthians, né, para vocês, muitas situações pegando fogo no Coringão, mas algumas notícias boas também, né? O salário de Memphis Depay, o primeiro salário foi pago. Informação que me passaram é que não foi pago no mesmo dia de todo o elenco, mas isso não é porque estava atrasado, era um combinado com o jogador em relação a essa primeira parcela, tá? Eu entrei em contato com o Corinthians não confirma, né, se foi pago junto com o elenco ou não. O Corinthians apenas confirma que o salário de todos os jogadores estão em dia
inclusive de Memphis Depay. Memphis Depay sempre é a maior preocupação, porque trata-se de um jogador que tem contrato com o Corinthians por 2 anos e um salário aí de mais de 3 milhões de reais, e o Corinthians dependia muito da grana da patrocinadora Esportes da Sorte para estar, enfim, né, arcando aí com seus compromissos em relação ao atacante holandês. Tudo pago, Depay com salário em dia, feliz, visitando aí as comunidades, os bairros, né, já tá, né, vai cantar rap, enfim. Por enquanto, clima bom aí para Memphis Depay, tudo em dia, isso é importante, né, o salário pago, tudo em ordem em relação ao atacante. Lembrando que não existe nenhuma cláusula no contrato do Corinthians com o Depay dizendo que depende do salário, depende da grana da Esportes da Sorte, da patrocinadora, para pagar o salário do jogador. Então, independente se a patrocinadora vai ficar ou não, amanhã é o dia D para isso, né? No dia 10, o Corinthians tem que arcar com o salário do Depay em dia, tá certo? Comenta aqui, deixa o seu like, fale aí sobre Memphis Depay no Corinthians. Que isso, hein? Ó. Tô aprendendo desse programa aqui, ó. Bora. Olha só, assuntos, né, mais polêmicos agora ficam em relação aos agentes, né, de Cássio Fagner, que é o mesmo agente, e também do nosso querido, né, Yuri Alberto, que aí já é outro agente, né, questão dele envolvendo o André Cury, tá? A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 28 milhões das contas bancárias do Corinthians para pagar uma dívida com o empresário Carlos Leite, que representa aí o lateral Fagner e o goleiro Cássio, tá? Esse que deixou o clube, né, para jogar no Cruzeiro. Parte da dívida, inclusive, é para quitar compromissos com a gente durante processos da renovação do Cássio e do Fagner. Então, essa dívida de 28 milhões em relação a renovações de Cássio e Fagner. Boa, Duílio! A ordem ocorreu no mês passado e só virou pública nesta segunda, após a teimosinha, né, ferramenta do judiciário, chamada assim porque fica rodando por um mês em contas bancárias de devedores para encontrar valores, tá certo? Então o Corinthians teve as contas bloqueadas, né, matéria do meu amigo Diego Garcia no UOL, as contas bloqueadas, né, o bloqueio de 28 milhões, na verdade, o bloqueio de 28 milhões de reais das contas bancárias do Corinthians por conta do Carlos Leite, tá? Outra situação também complicada, aqui nós estamos falando de 28 milhões, um valor menor do Yuri Alberto, o empresário André Cury, né, que já cobrava aí mais de 30 milhões na justiça, né, do Corinthians, agora ingressou com mais uma ação contra o clube. Na última terça-feira, agora o agente cobra 3 milhões e 300 mil referentes aí às comissões, né, que ele deveria receber na transferência do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, as comissões para o André Cury seriam pagas aí em 3 prestações, tá? Ganha bem, empresário, né? 258 mil euros em janeiro de 23, 258 mil euros em julho de 23 e 500 mil euros em janeiro de 24, tá? Em 2022, o André Cury intermediou a negociação do Corinthians aí, a compra, né, em relação ao Yuri Alberto, que veio do futebol, né? Que veio do Zenit, né? Não vou nem falar o nome aqui para não... Né, e ficou acordado que o Timão pagaria 1 milhão de euros aí nessas 3 prestações. O empresário alega que não recebeu as primeiras parcelas, né, no câmbio da época, e o Corinthians deveria repassar cerca de 2,7 milhões. Tá bom? Agora o valor é cobrado com juros e correção. Essa é a informação aí de André Cury, quer dizer, mais um, né, cobrando do Corinthians na justiça. Comente aqui embaixo o que você acha disso. Que isso, hein? Então, uma loucura esse programa aqui, errei a vinheta. Vamos lá, vamos terminar agora falando, né, de um assunto importante, tá? Porque a gente precisa falar do Fred Luz da Álvares Marçal, tá? O Conselho Deliberativo do Corinthians, né, pressiona
o Augusto Melo e a diretoria em relação à empresa de consultoria, né, que o Corinthians tem contrato, a Álvares e Marçal. O principal ponto é a relação, né, um possível conflito de interesse de Fred Luce, né, que na verdade ele atua como CEO, né, na prática, né, por ser contratado da empresa, mas na verdade ele não tem o cargo de CEO, tá? Já é uma posição aí que o Romeu Tuma Júnior tem cobrado bastante, tá? Já de que, principalmente em relação ao contrato, tá? Só para gente entender, né, algumas coisas importantes para falar sobre isso. Alguns pares, né, do Augusto Melo recomendaram, né, o Augusto Melo e o Corinthians pular fora em relação ao contrato com a Álvares Marçal. Por quê? Esse contrato com a Álvares Marçal, até o dia 23, isso é uma informação, não, eu vou falar que é exclusiva, mas às vezes alguém já deu, então eu ia falar, não vou falar. Mas até o dia 23 agora do próximo mês, não tem multa. Se o Corinthians quiser rescindir o contrato com a Álvares Marçal, o Corinthians rescinde sem multa, mas somente até o dia 23, porque foi algo que foi estipulado no contrato entre eles, tá? Passou do dia 23, tem uma multa aí que é uma multa meio complicada para o Corinthians, então o conselho, né, enfim, aqueles que estão em volta do Augusto e também, né, grande parte do conselho deliberativo pressiona o Corinthians a romper o contrato com o Álvares Marçal já agora, para não ter que pagar essa multa depois, tá? O Fred Lewis, na verdade, não é CEO, né, do clube, ele atua como consultor, tá? E tem muita gente falando, né, que ele tem, enfim, tem gente que fala que ele não manda nada, a gente fala que manda demais, essa é uma questão polêmica, tá? Segundo o Conselho Deliberativo do Corinthians, algumas fontes que eu ouço, há brechas jurídicas, tá, que podem prejudicar o clube em relação a Álvares Marçal, tá? E segundo o Conselho alega, né, depois de analisar o contrato, o clube está vulnerável, tá? E tem algumas implicâncias jurídicas também em relação a esse contrato com a Álvares Marçal. Então, o Corinthians está tentando, o Conselho do Corinthians está, né, pressionando o Augusto Melo a rescindir o contrato com a Álvares e Marçal até o próximo dia 23, porque se o Corinthians vencer antes, repito, né, se romper antes do contrato, repito, não vai precisar pagar uma multa aí, uma multa um pouco elevada, tá? Então existe a pressão, pares do Augusto Melo e também pessoas ligadas ao Romeu Tuma, o Conselho do Corinthians pressionam para que esse contrato seja rompido, tá? Para que o Corinthians venha, na verdade, não ter um contrato aí que possa ser prejudicial ao clube, né, na sequência dos seus anos aí, porque há muitas implicâncias aí que questiona, né, o conselho em relação ao contrato com a Álvares Marçal, e sem falar também, né, no que o conselho e todos têm falado que seria uma espécie de conflito de interesses, tá bom? Vamos lá, pessoal. Corinthians notifica Flamengo por Hugo Souza, mas clubes divergem sobre a garantia. O que aconteceu? Vamos lá, pessoal. O clube paulista, o Corinthians, já informou o Flamengo que quer exercer a opção de compra do Hugo. Então, está em contrato lá explícito que o Corinthians, a partir do dia 10, ou seja, hoje, já pode exercer a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza, que vem sendo de suma importância para o Corinthians nos 3 campeonatos, nas 3 frentes, tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Sul-Americana, fazendo defesas excepcionais, inclusive defendendo pênaltis e defesas pontuais que têm ajudado ao Corinthians a galgar novos degraus nas 3 competições. O Corinthians, porém, não vai fazer o pagamento à vista, e é aí que entra o imbróglio. O Flamengo quer garantias a curto prazo. Segundo o Flamengo, está em contrato que o Corinthians ou paga à vista ou dá garantias de que tem condições de pagar, de arcar os custos do goleiro. Pelo lado do Corinthians, a posição é que o contrato entre os clubes diz não haver necessidade de pagamento nesse momento e realmente não tem. Só existem essas duas possibilidades, à vista ou com garantias. Porém, para o Corinthians, a garantia é o próprio contrato, é o próprio pré-contrato, que tem valor jurídico.
Esse pagamento seria feito a partir de 2025. Então o Corinthians quer fazer o pagamento aí em 4 parcelas iguais semestrais a partir de 2025. Havendo um acordo entre os clubes, o goleiro será vendido. Para que isso, pessoal? O Corinthians não quer pagar de novo a R$500 mil, né, meio milhão, para ter o goleiro na segunda partida da semifinal contra o Flamengo. Então seria um dinheiro, ao meu ver, desperdiçado, sabendo que o Corinthians pode ter o goleiro em definitivo a partir do dia de hoje. O Corinthians quer adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Então isso tudo que a gente está vendo não é pelo 100% do goleiro, e sim por 50% do goleiro. Há algumas semanas, o Corinthians garantiu ter dinheiro para comprar o goleiro. Porém, eu acho que não, pessoal. É um goleiro caro. O Corinthians tem feito muitos investimentos aí, principalmente em alguns jogadores pontuais, como o caso do Memphis Depay, mesmo contando com o dinheiro da patrocinadora Esporte da Sorte. E o Corinthians ele quer pagar em suaves prestações aí 4 vezes no próximo ano e alega ter como garantia o próprio contrato. E o Flamengo quer uma outra garantia de que o Corinthians vá pagar. À vista, eu acho que não vai rolar. O presidente Augusto Melo disse: tudo sob controle. Hugo tem contrato conosco, só falta definir a data e pagar. O dinheiro está reservado, está tudo tranquilo. Existe uma data na qual ele tem que ser pago e infelizmente temos de esperar essa data. O Hugo joga de um jeito ou de outro. É isso aí, galera. Verdade ou não, Hugo Souza é do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo, de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano. O pagamento será efetuado em 4 parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025. Então agora é só uma questão de tempo, acredito que até o dia de amanhã já esteja firmado essa compra aí do Corinthians para com o goleiro Hugo Souza. E é isso aí. Para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve logo abaixo para receber notícias diárias do Todo-Poderoso Timão. Curta, compartilha, comenta e vai Corinthians!